Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Vamos ao quinto e último vídeo, falar sobre o avivamento da Rua Azusa, que fica na cidade de Los Angeles. O início do avivamento começou com o ministério de Charles Fox Parham. Em 1898, Parham abriu um ministério incluindo uma escola bíblica na cidade de Topeka, Kansas. Depois de estudar o livro de Atos, os alunos da escola começaram a buscar o batismo no Espírito Santo. E no dia 1º de janeiro, está entendendo o mistério agora? E no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna, Agnes Osman, recebeu o batismo com a manifestação do dom de falar em línguas estranhas. Nos dias seguintes, outros alunos e o próprio Parham também receberam a experiência e falaram em línguas. A mensagem de Parham, porém, foi que o batismo no Espírito Santo deve ser acompanhado com o sinal miraculoso de falar em línguas. Parham, com o seu pequeno grupo de alunos e obreiros, começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e também iniciou um jornal chamado The Apostolic Faith, a fé apostólica. Em janeiro de 1906, 5 anos depois, ele abriu uma outra escola bíblica na cidade de Houston, no Texas. E aqui começa o nosso personagem principal do avivamento da Rua Azusa. Um dos alunos desta escola foi William Seymour, nascido em 1870, filho de ex-escravos. Seymour estava pastoreando uma pequena igreja, holiness, ou seja, santidade, na cidade. E já estava orando 5 horas por dia para poder receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida. 5 horas. E as pessoas nos nossos dias oram 15 minutos, 20. Culto de oração acham ruim porque demora 1 hora só. Ele orava 5 horas, William Seymour, negro, filho de ex-escravos. Agora veja o que ele sofreu. Seymour enfrentou as leis da segregação racial. Naquela época era o grande apartheid. Seymour enfrentou as leis da segregação racial da época para poder frequentar a escola. Ele não foi autorizado a ficar na sala de aula com os alunos brancos. Já pensou isso? Sendo obrigado a assistir às aulas do corredor. Olha que humilhação. Por causa da cor. Que ele tinha cor escura e os outros eram brancos. Ele não poderia se misturar. E como é que Deus iria operar num negócio desse? Seymour também não pôde orar nem receber a oração com os outros alunos. E, consequentemente, não recebeu o batismo no Espírito Santo na escola, mesmo concordando com a mensagem. E creio que Deus não fez nada nesta escola porque havia essa segregação. E Deus não opera com uma situação dessa. Uma pequena congregação holiness da cidade de Los Angeles ouviu sobre Seymour e o chamou para ministrar na sua igreja. Mas quando ele chegou e pregou sobre o batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, Seymour logo foi excluído daquela segregação. Sozinho na cidade de Los Angeles, sem sustento financeiro, nem a passagem para poder voltar para Houston, Seymour foi hospedado por Edward Lee, um membro daquela igreja, e mais tarde por Richard Asbury. Seymour ficou em oração, aumentando seu tempo diário de oração para 7 horas por dia. Qual o tripé para o avivamento? Confissão dos pecados, arrependimento, oração e estudo da palavra. Ele já orava 5 horas e passou a orar 7. Entenda a nossa distância abissal. Nossa distância abissal entre esses homens e nós. Nós oramos 10 minutos e achamos que é muito. Eles oravam incansavelmente, porque eles tinham sede do poder de Deus. É isso que nos falta.
É essa garra que falta no nosso cristianismo. Eu estou falando de Brasil. É esta garra que falta do nosso cristianismo. Mas as pessoas estão ligadas só a esse blá blá blá, água com açúcar, prosperidade, dinheiro, etc. Mas não estão ligadas no que Deus quer fazer em suas vidas. E que por meio de suas vidas Deus quer operar ainda mais. O tempo é esse. Não é à toa que Deus está me levando a gravar esses vídeos. Esse é o último, 5 vídeos, no primeiro dia de janeiro de 2023. Então ele começou a orar 7 horas por dia, pedindo que Deus o desse aquilo que Parran pregou, o verdadeiro Espírito Santo e fogo, com línguas e o amor e o poder de Deus, como os apóstolos tiveram. Uma reunião de oração começou na casa da família de Asbury, na rua Bonnie Bray, famosa rua Bonnie Bray, número 214. O grupo levantou uma oferta para poder trazer Lucy Farrell, amiga de Seymour, que já tinha recebido o batismo no Espírito Santo da cidade de Houston. Quando ela chegou, Farrell orou para Edward Lee, que caiu no chão e começou a falar em línguas estranhas. Naquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na rua Bonnie Bray, e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em línguas. Jenny Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, escute isso aqui, o que o poder de Deus faz, o que o Espírito Santo faz. Jenny Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e tocar o piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. Dá para entender isso? Só Deus faz isso. A partir daquela noite, a casa na rua Bonnie Bray, 214, ficou lotada com pessoas buscando o batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour também recebeu o batismo e o dom de línguas. Uma testemunha das reuniões da rua Bonnie Bray disse: eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus, e a cidade inteira foi tocada. Eles gritaram lá até as fundações da casa cederem, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias havia muitas pessoas que receberam batismo. Os doentes foram curados e os pecadores salvos assim que entraram na casa. Então, assim que eles entravam na casa, o poder de Deus caía sobre eles. E eu vou falar aqui, no final, algo que você vai ficar impressionado. Sabendo que a casa na rua Bonnie Bray estava ficando pequena demais para as multidões, Seymour e os outros procuraram um lugar para se reunir. Eles acharam um prédio na Rua Azusa, aqui é que vem avivamento da Rua Azusa. Rua Azusa, número 312, que tinha sido uma igreja metodista episcopal, mas depois de ser danificado no incêndio, foi utilizada como estábulo e depósito. Depois de tirar os escombros e construir um púlpito de 2 caixas de madeira e bancos de tábuas, o primeiro culto foi realizado na Rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. As reuniões foram transferidas então para a Rua Azusa e desde então as multidões iam para lá. As reuniões começavam por volta das 10 da manhã e mal conseguiam terminar antes das 20 ou 22 horas e às vezes até as 3 da madrugada. A sede dessas pessoas era tremenda. Foi o maior avivamento, foi o último avivamento acontecido com tanto poder da Rua Azusa. Mais ou menos em 2015, eu tenho este vídeo, vou colocar o link aí para quem não viu.
eu tive a oportunidade de entrevistar o pastor Fred Berry, que faleceu ano passado. Eu gravei a entrevista com ele e ele me falou algo impressionante. Ele era o pastor, na época, da igreja da Rua Azusa. E ele me disse que o poder de Deus naquele local, num perímetro de 4 quilômetros, quem adentrava neste perímetro de 4 quilômetros caía no poder de Deus, confessava seus pecados. Quando eles chegavam na igreja da Rua Azusa, já eram de joelhos chorando e clamando. Ele falou de milagres que para a gente é algo surreal. Por exemplo, uma pessoa não tinha um braço, não tinha uma mão, e os irmãos começavam a orar. E começava a sair rasgando da carne osso e carne, e nascia novamente. Cegos, coxos foram curados. Agora é interessante, veja que o operar de Deus não é o operar do homem. William Seymour era cego de um olho e não foi curado desse olho. Dá para entender? Mas Deus é soberano. Então houve milagres poderosíssimos durante o avivamento da Rua Azusa. E tem sido dito para o Brasil que o avivamento que vai acontecer será 10 vezes mais poderoso do que o da Rua Azusa. Estou falando, estou todo arrepiado. O avivamento que vem, estou todo arrepiado aqui. O avivamento que vem para o Brasil é 10 vezes maior do que o da Rua Azusa. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós estamos para ver isso acontecer. Só precisamos de uma coisa: orar. Sair da nossa covardia espiritual, da nossa negligência espiritual, da nossa preguiça espiritual. Estou falando primeiro para mim e para vocês. Precisamos romper com essa letargia espiritual e avançarmos, porque Deus tem pressa. E é para hoje isso acontecer. Espero que você tenha recebido essa injeção de fé destes homens e mulheres, jovens, crianças, que foram apanhados no furacão do poder de Deus, para começarmos. Espalhe esses vídeos. Mais pessoas precisam ouvir essa mensagem do que Deus fez, do que Deus vai fazer ainda agora. Para mim é uma grande satisfação Deus ter me dado esses textos para eu ler para vocês. Fazia tempo que eu queria fazer isso, mas tudo tem o seu tempo. Eu tenho muitos anos esses textos. Só agora Deus permitiu. O avivamento da Rua Azusa começou no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2023 estou gravando. Será coincidência ou um sinal de Deus? Deus te abençoe poderosamente.